Você sabia que dois dos personagens mais amados de Harry Potter quase fizeram Ron realizar um voto perpétuo aos 7 anos de idade? E que eles roubaram o mapa do maroto logo no primeiro ano em Hogwarts? A história de Fred e George Weasley é repleta de momentos épicos, risadas inesquecíveis e também uma das perdas mais dolorosas de toda a saga. Fique até o final porque vou te contar tudo sobre esses gêmeos extraordinários, desde o dia em que transformaram o ursinho de pelúcia de Ron em uma aranha gigante até o momento que mudou para sempre o destino da família Weasley. Prepare-se para conhecer os verdadeiros reis da bagunça de Hogwarts. Antes de continuar, se você é fã de Harry Potter e quer mais conteúdo assim, se inscreva no canal agora. Isso faz toda a diferença e me motiva a trazer cada vez mais histórias incríveis do mundo bruxo. E comenta aí embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Adoro saber onde estão os bruxos e bruxas que acompanham o canal. Fred e George Weasley nasceram no dia 1º de abril de 1978. E olha, não é coincidência nenhuma que esses dois tenham nascido exatamente no dia da mentira. Fred era alguns minutinhos mais velho que George, e ele fazia absoluta questão de lembrar isso, se gabando sempre que podia dessa leve vantagem de idade. Desde o momento em que vieram ao mundo, esses dois já estavam destinados a serem as maiores fontes de dor de cabeça e alegria da família Weasley. Os primeiros anos de vida de Fred e George foram marcados pelo período de ascensão de Voldemort. Quando os gêmeos tinham apenas 3 aninhos de idade, em 1981, Voldemort sofreu sua primeira queda após tentar matar Harry Potter. Mas enquanto o mundo bruxo respirava aliviado, a senhora Weasley estava mais preocupada com o terror que seus filhos gêmeos causavam dentro de casa. Fred e George sempre gostaram de aprontar desde muito cedo. A pobre Molly Weasley vivia preocupada, sempre dando bronca e correndo atrás dos dois pela toca. Mas para vocês terem uma noção do nível desses meninos, quando Fred tinha apenas 5 anos de idade, ele transfigurou o ursinho de pelúcia de Ron, que tinha na época uns 2 ou 3 aninhos, em uma aranha gigante. E por que ele fez isso? Simplesmente porque Ron havia quebrado a vassoura de brinquedo dele. Imagina a cena, um moleque de 5 anos já dominando transfiguração a esse ponto, transformando um ursinho fofo em uma aranha assustadora. É por isso que Ron desenvolveu aquela aracnofobia severa que vemos ao longo de toda a saga. O medo de aranhas do Ron vem diretamente dessa travessura do Fred. Quando os gêmeos tinham apenas 7 anos de idade, eles quase conseguiram fazer Ron realizar um voto perpétuo. Para quem não sabe, um voto perpétuo é um dos feitiços mais sérios do mundo bruxo, um juramento mágico inquebrantável que, se desrespeitado, leva à morte. Arthur Weasley ficou absolutamente furioso quando descobriu o que os meninos estavam tentando fazer e chegou a tempo de impedir. Segundo Fred, depois desse dia, a nádega esquerda dele nunca mais foi a mesma, o que nos dá uma ideia do nível da bronca que ele levou do pai. Olha o nível desses moleques, com 7 anos, tentando fazer o irmãozinho realizar um voto perpétuo. Teve um Natal em que toda a família Weasley estava reunida na toca, incluindo a tia-avó Muriel, aquela velha extremamente chata e mal educada que vivia criticando todo mundo. Fred e George tiveram a ideia brilhante de colocar uma bomba de bosta embaixo da cadeira da tia. A explosão foi épica e Muriel jurou que nunca mais voltaria para as festas comemorativas da família. E sabe de uma coisa? Ela realmente não voltou mais, o que foi um alívio para a maioria da família Weasley. Até a senhora Weasley, que sempre defendia as boas maneiras, secretamente deve ter agradecido por não ter que aturar mais a velha rabugenta nos natais. No ano de 1989, Fred e George finalmente iniciaram seus estudos em Hogwarts. Como era de se esperar, eles foram selecionados para a Casa Grifinória, assim como a maioria da família Weasley antes deles.
Logo nos primeiros dias, os gêmeos fizeram amizade com Oliver Wood, Alicia Spinnet e Angelina Johnson, todos da Grifinória. Mas a amizade com Lee Jordan era diferente, era especial. Lee era tão bagunceiro quanto eles, e os três viraram um trio inseparável de baderna. Lee Jordan era o melhor amigo de Fred e George, o terceiro membro da gangue do caos. Foi logo no primeiro ano que Fred e George foram parar na sala do Filch, o zelador rabugento de Hogwarts. E adivinha o que eles fizeram? Simplesmente roubaram o mapa do maroto que estava guardado lá. Os gêmeos viram aquele pedaço de pergaminho velho e pensaram que aquilo devia ter alguma utilidade. Afinal, por que o Filch guardaria algo assim na sala dele? Então eles pegaram o mapa e começaram a tentar descobrir o que era aquilo. O mais incrível é que o feitiço colocado pelos marotos originais no mapa ajudou Fred e George a decifrá-lo. O feitiço reconhecia que as pessoas que estavam segurando o mapa eram iguais aos criadores. Eram sacanas, eram bagunceiros que queriam botar terror na escola. Os marotos originais, Tiago Potter, Sirius Black, Remo Lupin e Pedro Pettigrew, haviam criado aquele mapa décadas antes para as mesmas razões que Fred e George queriam usar. Então, depois de algum tempo, os gêmeos descobriram como usar aquele pedaço de pergaminho. Descobriram que era um mapa completo de Hogwarts, com passagens secretas. E o mais importante, mostrava a localização em tempo real de todas as pessoas no castelo. Aquilo foi extremamente útil para eles descobrirem passagens secretas e um monte de rotas de fuga. Como o próprio Fred disse mais tarde, aquele mapa era um dos segredos do sucesso deles na escola, já que eles aprontavam o tempo todo, mas sempre sabiam por onde o Filch estava para conseguir escapar dele. No ano de 1990, Fred e George começaram seu segundo ano letivo em Hogwarts, e eles entraram para o time de quadribol da Grifinória como batedores. E eles eram muito bons mesmo. A dupla de gêmeos trabalhava em sincronia perfeita, protegendo os outros jogadores e causando estragos no time adversário. Já no ano de 1991, Fred e George iniciaram o terceiro ano letivo em Hogwarts, e foi nesse ano que algo muito especial aconteceu. Eles acabaram conhecendo Harry Potter lá na plataforma 9 3/4, antes mesmo de Harry entrar em Hogwarts pela primeira vez. Harry estava tentando colocar sua mala no bagageiro do expresso de Hogwarts, mas não estava conseguindo. Então, George acabou oferecendo ajuda. Harry aceitou agradecido e George chamou Fred para ajudar também, quando eles terminaram de ajudar e viram a cicatriz na testa do menino. Perceberam quem ele era e ficaram animadíssimos. Os gêmeos foram correndo contar para a senhora Weasley que tinham conhecido Harry Potter. Eles até perguntaram para Ron, meio empolgados, se ele achava que Harry se lembrava do ataque de Voldemort quando era bebê. A senhora Weasley ficou brava na hora e proibiu os dois de perguntarem isso ao Harry, falando que se eles fizessem uma pergunta dessas, ela faria algo terrível com eles quando voltassem para casa. Uma vez em Hogwarts, Fred e George também não demoraram para fazer amizade com Harry. Inclusive, eles comemoraram alto quando Harry foi selecionado para a Grifinória, gritando que tinham ganhado o Potter para a casa deles. E quando Harry foi convidado para ser o apanhador do time de quadribol da Grifinória, os gêmeos ficaram ainda mais felizes. Ter Harry no time significava que a Grifinória finalmente tinha chances reais de ganhar a Copa de Quadribol. No Natal de 1991, a família Weasley ficou em Hogwarts. Fred, George e Ron permaneceram no castelo, enquanto o senhor e a senhora Weasley e Gina foram para a Romênia visitar Charlie, o irmão mais velho que trabalhava com dragões. O passatempo preferido de Fred e George nessas férias de Natal foi ficar atacando bolas de neve enfeitiçadas na nuca do professor Quirrell, acertando a parte de trás do turbante dele.
Mal sabiam eles que estavam tacando bolas de neve na cara de Voldemort, que estava possuindo Quirrell por baixo daquele turbante. Eles são demais. Sem saber, estavam zoando com o bruxo mais perigoso de todos os tempos. Em 1992, Fred e George começaram o 4º ano letivo em Hogwarts. Foi nesse ano que a Câmara Secreta foi aberta, e Gina acabou sendo possuída pelo diário de Tom Riddle. Os estudantes da escola começou com boatos e rumores de que Harry era o herdeiro de Slytherin, porque ele falava ofidioglota, a língua das cobras. Fred e George achavam isso completamente ridículo e ficavam tirando sarro de quem acreditava nisso. Eles zoavam, falando que Harry estava indo para a Câmara Secreta tomar um chá com seu servo e suas serpentes gigantescas. Eles não tinham dó nem piedade ao zoar, mas deixa claro que estavam defendendo Harry. Estavam zoando quem acreditava que Harry pudesse ser mau. No ano de 1993, para a grande felicidade da família Weasley, Arthur ganhou um prêmio do Ministério da Magia. Era um prêmio em dinheiro, em galeões de ouro, e a família decidiu realizar uma viagem para o Egito com esse dinheiro. Fred e George aproveitaram ao máximo essa viagem. Eles quase empurraram Percy dentro de uma pirâmide, porque ele estava insuportavelmente mais chato ainda por ter sido nomeado monitor-chefe. Isso não deixou a senhora Weasley nada feliz, mas Fred e George nem ligavam muito para as broncas. Eles até gostavam das broncas. Era tipo uma espécie de recompensa pelo trabalho bem feito. Ainda no ano de 1993, enquanto Fred e George cursavam o 5º ano em Hogwarts, aconteceu algo muito especial no Natal. Os gêmeos deram de presente para Harry o mapa do Maroto. Eles perceberam que Harry estava precisando mais daquele mapa do que eles, especialmente com toda a situação de Sirius Black ter escapado de Azkaban e estar supostamente caçando Harry. Os gêmeos ensinaram Harry a usar o mapa e falaram para ele ser feliz com aquilo. Não tem como não gostar de Fred e George. Essa atitude mostra o quanto eles eram generosos e se importavam com Harry. Eles deram para ele uma das suas posses mais valiosas, algo que tinha sido essencial para as aventuras deles durante anos. Em 1994, Fred e George já estavam inventando alguns dos seus produtos. Eles já tinham o plano bem definido de montar uma loja de produtos mágicos e brincadeiras no Beco Diagonal, em Londres. Já estavam fazendo alguns testes dos produtos e, numa dessas ocasiões, eles deixaram cair de propósito um caramelo enche-língua perto de Dudley Dursley na plataforma. Dudley pegou e comeu, e a língua dele inchou de forma absurda. O Sr. Dursley ficou furioso e a Sra. Weasley também brigou com os gêmeos. Mas Fred e George deixaram claro que não tinha sido acidente. Eles tinham deixado cair de propósito porque o Dudley era um moleque mimado e maltratava Harry. Como eles disseram, se foi de propósito, ele merecia. Nesse mesmo ano, Fred e George foram para a Copa Mundial de Quadribol junto com a família e com Harry. Lá, eles fizeram uma aposta com Ludo Bagman, um bruxo que era ex-batedor do time Vespas de Wimborne. Eles apostaram que a Irlanda ganharia a partida, mas que quem pegaria o pomo de ouro seria Viktor Krum, da Bulgária. E foi exatamente isso que aconteceu. Só que Ludo Bagman pagou Fred e George com ouro Leprechaun, aquele ouro falso que os Leprechauns, mascotes da seleção da Irlanda, jogaram para a plateia. Esse ouro desaparece depois de algumas horas. Os gêmeos não ficaram nada felizes com isso e queriam ir ao ministério, mas decidiram que tinham um jeito melhor de resolver a situação. Eles começaram a chantagear Bagman o ano inteiro, tentando receber o dinheiro que era deles por direito. Em 1994, Hogwarts se preparava para sediar o lendário torneio Tribruxo, uma competição desafiadora entre 3 escolas de magia. O prêmio era tentador, 1000 galeões de ouro, exatamente o que Fred e George Weasley precisavam para transformar o sonho da loja de logros mágicos em realidade. O problema
Apenas bruxos com mais de 17 anos podiam participar. Mas, é claro, isso nunca foi obstáculo para os gêmeos mais ousados de Hogwarts. Determinados a burlar as regras, eles prepararam uma poção do envelhecimento e tentaram cruzar a linha etária encantada que Dumbledore havia traçado ao redor do Cálice de Fogo. O resultado foi, no mínimo, espetacular. Assim que atravessaram a linha, uma força invisível os lançou para trás, e barbas longas e brancas brotaram em seus rostos. Entre risadas e provocações mútuas, os dois começaram a discutir sobre quem era o culpado pelo desastre, enquanto Dumbledore assistia divertidíssimo à cena. No fim daquele mesmo ano, após os eventos sombrios do torneio e o retorno de Voldemort, Harry Potter foi declarado o vencedor e recebeu o prêmio de 1000 galeões. Mas, marcado pelas perdas e pelo peso do que havia acontecido, ele não quis ficar com o dinheiro. Harry procurou Fred e George e insistiu para que ficassem com a quantia. Sabia que aquilo seria o impulso que eles precisavam. Os gêmeos recusaram no início, dizendo que não aceitariam caridade. Mas Harry foi firme. Se vocês não aceitarem, eu vou jogar tudo fora. Sem alternativas, eles aceitaram. E aquele gesto mudou o futuro dos Weasley. Com o dinheiro, Fred e George finalmente puderam investir em seus produtos e fundar a lendária Genialidades Weasley, Weasley's Wizard Whizzes, no Beco Diagonal. Harry Potter, sem saber, havia se tornado o primeiro investidor da loja mais divertida e caótica do mundo bruxo. E os gêmeos nunca esqueceram disso. Em 1995, Fred e George Weasley passaram o verão no Largo Grimmauld, número 12, sede da Ordem da Fênix. Agora, oficialmente maiores de idade, podiam usar magia fora de Hogwarts e, claro, abusavam desse direito. Tinham acabado de ser aprovados no teste de aparatamento e se divertiam aparecendo e desaparecendo pelos cômodos da casa, para o desespero da senhora Weasley, que vivia à beira de um ataque de nervos. Foi também ali, na sede da Ordem, que os gêmeos começaram a mostrar alguns de seus produtos mais criativos, como as famosas orelhas extensíveis, usadas para tentar ouvir, sem sucesso, é claro, as reuniões secretas da Ordem. Quando o novo ano letivo começou, os gêmeos voltaram a Hogwarts para o último ano de estudos. Mas a verdade é que estudar já não era a prioridade deles. Fred e George tinham planos maiores e a escola parecia pequena demais para suas ambições. Foi nesse mesmo ano que Dolores Umbridge chegou ao castelo, enviada pelo Ministério da Magia, instaurando um regime autoritário dentro de Hogwarts. Regras, decretos e punições absurdas se multiplicavam todos os dias. Mas convenhamos, obedecer à autoridade nunca foi o forte dos Weasley. Fred e George simplesmente não suportavam a Umbridge. Eles se juntaram à Armada de Dumbledore, o grupo secreto de alunos liderado por Harry Potter, que treinava defesa contra as artes das trevas às escondidas. Enquanto isso, os gêmeos continuavam vendendo seus produtos clandestinamente pelos corredores, muitos deles criados graças ao prêmio do torneio tribruxo que haviam recebido de Harry. Os negócios iam bem, até que Umbridge decidiu proibir todos os produtos Weasley, tentando acabar de vez com as travessuras mais lendárias de Hogwarts. O dia em que Dolores Umbridge assumiu como diretora de Hogwarts marcou um ponto de virada na história do castelo. Com Dumbledore forçado a deixar a escola após a descoberta da Armada de Dumbledore, o ambiente já sufocante tornou-se insuportável. Foi nesse momento que Fred e George Weasley tomaram a decisão que os imortalizaria nas lendas de Hogwarts. Os gêmeos trocaram um único olhar. Aquele tipo de comunicação silenciosa que apenas irmãos gêmeos possuem, e chegaram à mesma conclusão. Se Hogwarts estava destinada a se tornar um inferno sob o comando de Umbridge, eles não ficariam para testemunhar. Mas sua saída não seria discreta ou covarde. Seria memorável e teatral.
A execução foi magistral. Primeiro, criaram um pântano completo em um dos corredores de Hogwarts. Não uma simples poça d'água, mas um ecossistema inteiro com lama, plantas aquáticas e toda a flora de um brejo verdadeiro. O feitiço era tão complexo e bem executado que mesmo o professor Flitwick, mestre em feitiços, levou tempo considerável para desfazê-lo. Em um gesto de admiração, que falava mais que 1000 palavras, Flitwick deliberadamente deixou uma pequena seção do pântano intacta, como um monumento permanente ao talento dos gêmeos. Os fogos de artifício que se seguiram transformaram Hogwarts em um espetáculo pirotécnico sem precedentes. Não eram fogos comuns, multiplicavam-se continuamente, criavam dragões que voavam pelos corredores, explodiam em cascatas de faíscas coloridas. Os professores tentavam em vão contê-los, mas os artefatos criados pelos Weasley eram imparáveis. O momento final da fuga tornou-se lendário. Montados em suas vassouras, voando pelos corredores de Hogwarts pela última vez como estudantes, Fred e George pararam diante de Pirraça. O poltergeist, que em séculos de existência nunca havia obedecido a ordem alguma, que zombava de autoridades e causava caos por puro prazer, fez algo inédito. Parou no ar e fez continência aos gêmeos. Eles pediram que atormentasse Umbridge, e Pirraça, a própria personificação do caos, prestou-lhes homenagem. Era o reconhecimento supremo. Até as forças sobrenaturais da desordem respeitavam Fred e George Weasley. Em 1996, o sonho que os gêmeos haviam alimentado durante anos finalmente se concretizou. As genialidades Weasley abriram suas portas no beco diagonal, apesar da inicial resistência da senhora Weasley e Arthur. Como muitos pais, eles desejavam segurança para os filhos, empregos estáveis no ministério, carreiras convencionais. Mas Fred e George tinham uma visão diferente e estavam determinados a prová-la. O sucesso foi imediato e estrondoso. A loja oferecia um catálogo impressionante: caramelos enche-língua, pastilhas de vômito, doces de desmaio, varinhas que se transformavam em animais de borracha, fogos de artifício espetaculares e dezenas de outras invenções geniais. O lucro permitiu que os gêmeos deixassem a toca e se mudassem para o apartamento acima da loja, que vivia repleta de estudantes de Hogwarts ansiosos por produtos para usar na escola. Quando Umbridge proibiu os produtos Weasley em Hogwarts, os gêmeos não se intimidaram. Desenvolveram sistemas engenhosos de entrega, disfarçando seus produtos como frascos de perfume e outras mercadorias aparentemente inocentes. A criatividade deles não tinha limites. Até instalaram uma fonte de poção do amor na loja, todos os produtos desenvolvidos por eles mesmos, do conceito à execução final. Mas nem tudo eram brincadeiras. Reconhecendo a gravidade dos tempos, Fred e George desenvolveram uma linha de defesa contra as artes das trevas: chapéus escudo, capas escudo e luvas escudo. Itens que refletiam feitiços e maldições. Essa linha séria conquistou enorme sucesso entre os funcionários do Ministério da Magia, cada vez mais preocupados com o retorno de Voldemort e a escalada da violência no mundo bruxo. Os gêmeos bagunceiros haviam se tornado fornecedores de equipamentos de proteção para o governo. Em 1997, Fred e George tornaram-se membros oficiais da Ordem da Fênix. Sua primeira grande missão seria também uma das mais perigosas: a Batalha dos 7 Potters, a operação arriscada para transportar Harry da Rua dos Alfeneiros até um local seguro. Os gêmeos, junto com outros membros da Ordem, tomaram poção polissuco e assumiram a aparência de Harry Potter. 7 Harrys idênticos voando pelo céu noturno. Uma estratégia brilhante para confundir os comensais da morte que certamente emboscariam o comboio. A batalha foi feroz. No caos do combate aéreo,
George foi atingido por um Sectum Sempra, lançado por Severo Snape. O feitiço cortante decepou completamente sua orelha. A lesão era grave, George perdeu muito sangue, e quando finalmente chegaram à toca, ele estava fraco e pálido. Mas mesmo em uma situação tão terrível, a essência dos gêmeos não se apagou. George, com o humor negro que sempre o caracterizou, começou a fazer piadas sobre estar furado, sobre ficar surdo de um lado. Seu comentário mais memorável foi dizer que agora, finalmente, a senhora Weasley teria uma forma infalível de distinguir entre Fred e George. Mesmo na dor, mesmo no trauma, o espírito brincalhão permanecia intacto. Entre o final de 1997 e o início de 1998, a Segunda Guerra Bruxa atingiu seu auge. Famílias inteiras desapareciam, trouxas eram assassinados, o terror se espalhava como uma praga. Foi nesse contexto que Lee Jordan, melhor amigo de Fred e George desde o primeiro ano em Hogwarts, começou a apresentar a Rádio Potter Vigilante. Os gêmeos fizeram participações regulares na rádio, usando codinomes para se proteger. Alertavam sobre movimentos de Voldemort e dos Comensais da Morte, tentavam tranquilizar a população aterrorizada, lembravam a todos de proteger os trouxas e os bruxos nascidos trouxas que estavam sendo caçados sistematicamente. Cada transmissão era um ato de coragem, pois ser descoberto significaria tortura e morte. Na noite de 1º de maio de 1998, estendendo-se até a madrugada de 2 de maio, aconteceu a Batalha de Hogwarts. Quando o chamado chegou, toda a Ordem da Fênix se mobilizou. Era o confronto definitivo, o momento pelo qual todos haviam se preparado. Kingsley Shacklebolt, reconhecendo a expertise única dos gêmeos, designou Fred e George para proteger as passagens secretas de Hogwarts. Ninguém conhecia o castelo melhor que eles. Durante anos, haviam explorado cada corredor escondido, cada túnel secreto. Agora, esse conhecimento seria usado para impedir que Comensais da Morte surpreendessem os defensores do castelo. Percy Weasley, recentemente reconciliado com a família após anos de afastamento, lutava ao lado de Fred em um corredor. Ele havia finalmente admitido seu erro, reconhecido que tinha sido um tolo ao escolher um ministério corrupto em vez de sua família. Agora estava ali, tentando compensar os anos perdidos, lutando ombro a ombro com o irmão. Então, uma parede explodiu. O feitiço que causou a explosão não foi direcionado a Fred especificamente, foi apenas uma das incontáveis maldições lançadas durante o caos da batalha. Mas o resultado foi devastador. Fred Weasley, com apenas 20 anos de idade, morreu instantaneamente, lutando pela liberdade do mundo bruxo, ao lado do irmão que acabara de retornar. Percy entrou em choque completo. Ajoelhou-se ao lado do corpo de Fred e não conseguia se mover. Não conseguia processar a realidade do que havia acabado de acontecer. Harry Potter, que testemunhou a tragédia, ajudou Percy a mover o corpo de Fred para trás de uma estátua de armadura, protegendo-o do fogo cruzado enquanto a batalha continuava ao redor deles. Durante o breve cessar-fogo que Voldemort concedeu, o corpo de Fred foi levado ao grande salão. A família Weasley reuniu-se para o velório. A senhora Weasley estava destroçada, Arthur em pedaços, todos os irmãos devastados. Mas ninguém, absolutamente ninguém, estava pior do que George. Na segunda parte da Batalha de Hogwarts, George continuou lutando. Ele lutou ao lado de Lee Jordan e juntos, com o professor Flitwick, salvaram Draco Malfoy de um Comensal da Morte. Quando Harry finalmente derrotou Voldemort e a guerra terminou, a vitória tinha gosto de cinzas para George. Sua vida havia sido dividida em duas, o tempo com Fred e o tempo sem ele. Além de irmãos, além de melhores amigos, eles eram gêmeos, duas metades de um todo, conectados desde o primeiro momento de existência. Haviam compartilhado cada experiência significativa de suas vidas.
Tinham construído um negócio juntos, um sonho materializado através de anos de trabalho e dedicação conjunta. George teve que aprender uma nova realidade impossível. Acordar todos os dias sem Fred. Tocar as genialidades Weasley sozinho. Cada produto na loja carregava a marca de ambos. Cada invenção nascera de conversas entre eles, de risadas compartilhadas, de experimentos malucos que faziam juntos, frequentemente usando a si mesmos como cobaias. Mas George continuou. Continuou porque era isso que Fred teria querido, era isso que Fred teria feito se a situação fosse inversa. A loja permaneceu aberta, permaneceu bem-sucedida, continuou trazendo alegria e risadas para milhares de bruxos. O legado que haviam criado juntos sobreviveu, mesmo que um de seus criadores não estivesse mais ali para vê-lo florescer. Com o tempo, George começou a reconstruir sua vida, pedaço doloroso por pedaço. Ele se casou com Angelina Johnson, sua ex-colega do time de quadribol da Grifinória. Angelina havia sido o par de Fred no baile de inverno do torneio Tribruxo em 1994. De alguma forma, isso deve ter trazido conforto. Ela entendia a perda, entendia o vazio que Fred havia deixado. George e Angelina tiveram 2 filhos, uma menina chamada Roxanne e um menino. Quando o menino nasceu, George tomou uma decisão carregada de significado. Batizou-o de Fred. Era uma forma de manter o irmão vivo, de garantir que seu nome continuasse sendo pronunciado, que sua memória permanecesse presente na família. As crianças cresceram ouvindo histórias sobre o tio lendário que nunca conheceram, sobre as aventuras épicas que Fred e George haviam vivido juntos. Anos mais tarde, quando Ron se aposentou de seu cargo como Auror, ele se juntou a George como sócio nas genialidades Weasley. Juntos, mantiveram um negócio próspero e lucrativo, preservando vivo o sonho que Fred e George haviam iniciado. Ron nunca poderia substituir Fred, ninguém poderia, mas ter o irmão mais novo trabalhando ao seu lado, ajudando a manter vivo aquele legado, certamente trouxe algum consolo a George. Fred e George Weasley representam tudo o que há de melhor na natureza humana. Eram leais até o último suspiro, corajosos não da maneira que busca a glória, mas da forma que simplesmente faz o que precisa ser feito quando ninguém mais quer fazer. Eram engraçados, trazendo luz aos momentos mais escuros, fazendo as pessoas rirem durante a guerra, durante os tempos mais sombrios que o mundo bruxo já havia testemunhado. Eram inventores, empreendedores, sonhadores. Pegaram uma ideia aparentemente maluca, abriram uma loja de produtos de brincadeira e transformaram-na em um negócio próspero, em uma fonte de alegria para milhares de pessoas. Provaram que é possível fazer o que se ama e ter sucesso, que não é necessário seguir o caminho tradicional que todos esperam. Eram protetores, sempre defenderam os mais fracos, sempre ficaram do lado certo, mesmo quando isso significava desafiar a autoridade, mesmo quando significava arriscar tudo. Defenderam Harry quando todos o consideravam o herdeiro de Slytherin. Lutaram contra Umbridge quando ela transformou Hogwarts em uma prisão. Entraram para a Ordem da Fênix e arriscaram suas vidas pela liberdade de todos. A morte de Fred foi devastadora, mas demonstrou exatamente o que é uma guerra. Numa guerra, pessoas morrem. Pessoas boas, engraçadas, talentosas, cheias de vida e com tudo pela frente. Morrem. A guerra não escolhe, não poupa, não tem misericórdia. A guerra leva embora pessoas que você ama, pessoas sem as quais você nunca imaginou ter que viver. A cena da fuga de Hogwarts permanece icônica, um dos momentos mais memoráveis de toda a saga. 2 jovens de 17 anos olhando para um regime ditatorial e dizendo não, recusando-se a aceitar aquilo, partindo em seus próprios termos, com estilo, com grandiosidade, deixando uma marca que ninguém jamais esqueceria.
O pântano no corredor, os fogos de artifício que nem os professores conseguiam parar, pirraça fazendo continência. Foi perfeito. Fred Weasley viveu apenas 20 anos, mas que 20 anos foram aqueles. Ele encheu cada momento com risadas, aventuras, amor, lealdade e coragem. Fez mais nesses 20 anos do que muitas pessoas fazem em 80. Ele e George mudaram Hogwarts, mudaram o Beco Diagonal, mudaram a vida de todos que conheceram. Provaram que você pode ser quem você é, seguir seus sonhos, fazer o que ama e ainda assim ser bem-sucedido. Provaram que humor e inteligência não são opostos, que é possível ser engraçado e brilhante simultaneamente. Provaram que família é tudo, que lealdade vale mais que ouro, que fazer as pessoas rirem, especialmente nos momentos mais difíceis, é um dos maiores presentes que se pode dar ao mundo. George perdeu Fred, mas nunca perdeu o espírito que compartilhavam. Continuou fazendo as pessoas rirem, continuou inventando, continuou vivendo com coragem, humor e lealdade, porque era isso que Fred teria querido, era isso que Fred teria feito se a situação fosse inversa. Fred e George Weasley nos ensinaram que a vida deve ser vivida intensamente, com risadas, com coragem, com lealdade. Que os sonhos valem a pena ser perseguidos, mesmo quando todos dizem que você deveria seguir um caminho mais seguro. Que família e amigos são mais importantes que qualquer outra coisa. E que mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há espaço para a alegria, para uma piada, para um sorriso. O legado de Fred continua vivo, em cada produto vendido nas genialidades Weasley, em cada criança que ri ao usar um caramelo enche-língua, no pequeno Fred Weasley, que carrega o nome do tio com orgulho, em cada história contada sobre os gêmeos lendários. Descanse em paz, Fred Weasley. Seu legado continua vivo, trazendo risadas e alegria ao mundo. E George, você é um guerreiro por ter continuado, por ter mantido vivo o sonho de vocês dois, por ter honrado a memória do seu irmão da melhor forma possível. Se você chegou até aqui, muito obrigado por embarcar nessa jornada pela história completa de Fred e George Weasley. Espero que tenha se emocionado tanto quanto eu ao revisitar a trajetória desses personagens incríveis. Se este conteúdo tocou seu coração, deixe seu like. Isso ajuda imensamente o canal a crescer e me motiva a continuar trazendo histórias profundas sobre o universo de Harry Potter. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e ative o sininho para receber todas as notificações. Comenta aqui embaixo qual foi seu momento favorito dos gêmeos Weasley. Qual travessura te fez rir mais? Qual momento te emocionou profundamente? Adoro ler suas histórias e conexões com esses personagens. Até o próximo vídeo e lembrem-se sempre, a magia está nos detalhes e as melhores histórias são aquelas que continuam vivendo em nossos corações.